não, não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é questão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagre. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagre. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Glória a Deus, muito boa noite, meu irmão, muito boa noite, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Estamos chegando nessa noite abençoada para mais uma edição da nossa live Está na Bíblia. Hoje com o nosso tema abençoadíssimo, um tema que com certeza vai trazer um elevo de conhecimento muito grande para a nossa vida. E como de sempre, eu não estou aqui sozinho, já quero aqui dar o espaço para o nosso pastor já estar aqui dando uma boa noite para você. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus, boa noite, pastora Dilson, boa noite também a todos que estão nos acompanhando nessa segunda-feira fria, dia 4 já de maio de 2020. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa noite. Temos realmente um tema especial que iríamos tratar a semana passada, nós não conseguimos por causa de um problema técnico, mas estamos hoje aqui. O assunto é o Espírito Santo, então vamos conhecer um pouco mais, né, da obra, do ministério e, como nós dissemos a semana passada, a pessoa, né, do ser chamado Espírito Santo. Então que Deus nos ajude, compartilhe, mande também a sua pergunta, esteja também em espírito de oração, de adoração, porque na verdade nós estamos aqui para cultuarmos a Deus até as 22h30, glorificar, honrar, bendizer a Deus, trazendo, né, e conhecendo um pouco mais o nosso Deus e mais em especial a pessoa bendita do nosso querido Deus Espírito Santo, pastora Dilson. Glória a Deus, maravilha. E é isso aí, a gente já pede aí, né, compartilha aqui a nossa live. Eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante. Já entrou aqui o nosso irmão Robertinho, Deus abençoe. Pastor Isaac, lá de Cruzeiro, ligadinho conosco. Um abraço, pastor Isaac. Nossa irmã Isabel também ligadinha conosco. Nossa irmã Aici, ligadinha conosco também. E é isso aí, pessoal, né? Vamos juntinhos aí nessa noite. E se você tiver também uma sugestão, uma pergunta para fazer, né? Se você tiver aí uma colocação, enfim, pode mandar, tá ok? Vai ser com certeza bem-vindo aqui na nossa live. Pastor, o nosso tema hoje então é Espírito Santo, né? O tema é Espírito Santo. E no livro de Atos, no capítulo 1 e no verso de número 8, diz assim, olha: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É uma verdade, né, pastor, que
a gente vê se pregar muito nas igrejas, a respeito de vários temas, né? São muitos temas, mas são poucas vezes que a gente vê pregar de uma forma específica a respeito do Espírito Santo. E é sobre ele que nós queremos falar aqui nessa noite, né? O nosso amado amigo, nosso querido amigo Espírito Santo. E para a gente começar, pastor, eu queria começar fazendo ao senhor a primeira pergunta. Quem é o Espírito Santo, pastor Carlos? Glória a Deus, é interessante que ele é amado, amigo, né? Queria mandar um abraço pro pastor Isaac, né? Sabe que ele tá com aquela barbona bonita aí, no pastor Adilson? Aleluia. Acho que tá assim. Deus abençoe, viu, pastor Isaac, em nome de Jesus. Todos estão nos ouvindo também. Né? Na verdade, nosso querido e amado Espírito Santo, ele é Senhor, né? Primeiro, ou segundo aos Coríntios 3:17, ele diz que ele é o Senhor, né? Hoje ele é o Senhor, ele está ocupando, né, o espaço, vamos dizer assim, o lugar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi e enviou para estar conosco, né, para nos ensinar em toda a verdade. O Espírito Santo, né, segundo nós temos crido, a maioria, na verdade, da igreja cristã, né, dos renascidos de verdade em Jesus Cristo, crê que realmente, né, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, né, é o Consolador, e ele com certeza, né, é nosso amigo. E é algo assim bastante especial e essencial também, né, em toda a história, né, do universo, da eternidade. Né? Nós vemos o Senhor Espírito Santo desde Gênesis, né, já estava ali junto na criação, e nós vemos o Espírito Santo no finalzinho também, né, de Apocalipse, juntamente com a noiva, fazendo um grande convite àquele que tem sede de ver. Então nós vamos conhecer um pouco mais, né? A maioria dos irmãos conhecem, vamos andar junto, vamos recordar um pouco desta pessoa extraordinária do Senhor Espírito Santo. Até na semana passada, né, pastor Adilson? Tem um irmão no comecinho também, diz que fazia 12 anos que ele estava pesquisando, na verdade, com relação ao Espírito Santo e ele ser de fato uma pessoa, né? E nós vamos falar um pouco sobre isto. Glória a Deus. Então tá aí, meu irmão, olha só, né? Quem é o Espírito Santo? E nós vamos aí, né? Fica conosco, tá ok? Continua acompanhando aqui a linha de ideia aqui de raciocínio, de revelação da palavra, que com certeza você vai ser abençoado nessa noite, em nome de Jesus, tá ok? Pastor Carlos, quando e como nós podemos receber o Espírito Santo? Glória a Deus. Na verdade, nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos, né? Quando nós cremos no projeto redentor de Deus, né, através da pessoa de Jesus Cristo, na orientação, na ação direta, né, do Senhor Espírito Santo. Ainda quando nós nem o conhecemos, na verdade, ainda assim ele está trabalhando. Nós falamos até na introdução da semana passada que em Atos 19:2, o apóstolo Paulo ele encontrou um grupo de cristãos, né, que eram batizados do batismo de João, que criam em Jesus Cristo, e eles disseram que eles nem conheciam o Espírito Santo. É maravilhoso isso, né? Ele age ali mesmo oculto para as pessoas, ele está agindo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e a partir do momento que nós o ser humano, né, ele dá crédito à palavra, ele recebe a palavra. Gálatas 4, né, verso 6, ele diz que, né, por nós sermos filhos de Deus, Deus então ele envia o seu Espírito aos nossos corações, né? A Bíblia fala que todos quantos recebem a Jesus Cristo como Senhor, né, Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? E é neste momento que o Espírito Santo, então, ele é enviado ao coração do ser humano, que agora é renascido, né? Ele precisa, então, da direção do Espírito Santo, da renovação do Espírito Santo, né? Como diz lá em capítulo 26,
36, né, de Ezequiel, que Deus ia chegar um dia que ele ia descer a terra, ele ia entrar dentro do homem, tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne e colocar ou introduzir o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo dentro do homem, para que o homem então vivesse de fato e guardasse os mandamentos de Deus. Então o homem, ele recebe, né, o Espírito Santo no momento que ele crê, que ele faz a confissão, na verdade. Porque tem muitas pessoas que creem, mas não confessam, né, pastora Dilson? Nós vemos ali fariseus que creram em Jesus, mas não confessaram, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, apesar deles terem crido, eles não confessaram publicamente, e com certeza, por causa disso, o Espírito Santo não veio sobre eles. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso 9 do livro de Romanos, diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, né, que já nos tinha convencido do pecado, da justiça, do juízo, no momento que nós concordamos com Deus, recebemos a palavra, recebemos Cristo em nossos corações, a mensagem em nossos corações, determinados a uma nova vida, a obediência. Então é nesse momento que o Espírito Santo ele vem, e vem para fazer morada, como Paulo ele fala em três partes da palavra de Deus, né? E somos casa, somos templos, enfim, são coisas que nós vamos conversar um pouco mais. Glória a Deus, que maravilha. Hoje o nosso assunto aqui, Espírito Santo, nosso amado amigo, nosso consolador. Eu quero aqui mandar um abraço muito especial para o nosso irmão Marco, meu cunhado, Marco Leite, ligadinho conosco. Marcão, Deus abençoe, viu? Um abraço, querido. Nossa pastora Laci também acabou de entrar. E é isso aí, pessoal, né? Vai entrando mesmo aí, vai compartilhando, vamos juntinhos aí, conhecendo um pouco mais aqui daquilo que Deus tem para nós nessa noite, tá ok? Pastor, o senhor já acabou de explicar para nós aqui, né, quando, né, e de que forma que a gente pode receber o Espírito Santo. E aí agora, pastor, as pessoas têm uma dúvida muito grande, né, porque assim, é igual o pessoal fala, é um fio de cabelo que separa aí, né, segundo a ditada do pessoal aí. Como que eu posso saber, pastor, ou melhor, qual é a diferença, né, do batismo com o Espírito Santo e ter o Espírito Santo? Porque tem muitas pessoas que creem, né, que acreditam que ela só tem o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo só vem nela quando ela é batizada com o Espírito Santo. Então, qual que é a diferença, pastor? A pessoa, quando ela confessa a Cristo, o Espírito Santo já vem morar nela automaticamente, ou ela tem que buscar aí o batismo com o Espírito Santo, né? O que o senhor poderia falar para nós a respeito disso? É interessante também, né, pastora Dilson, antes dos nossos amados também, porque Espírito Santo, né? Eu acredito também que ele é designado como Espírito Santo, ele é chamado também de Espírito de Deus, Espírito de Cristo, ele tem várias outras designações com relação a ele, mas o mais conhecido é Espírito Santo. Eu acredito mesmo que é para distinguir, né, a pessoa dele. É santo, é separado, Deus é santo, Deus é separado, Jesus é santo, né, separado, e para separar dos demais espíritos, os espíritos imundos, né, dos espíritos humanos. Então ele é designado também como o Espírito Santo, até para fazer esta diferenciação, né, e deixar bem claro que ele é um Espírito absolutamente santo. E, na verdade, né, quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo, né? O apóstolo Pedro 2, verso 38 e 39 de Atos dos Apóstolos, no discurso que ele fez, né, a indagação das pessoas, né, Jesus Cristo, ou em resposta à indagação das pessoas, Jesus Cristo, né, quando eles perguntaram o que devemos fazer, né, eles dizem, né, olha, arrependei-vos, né, creiam, sejam batizados, né, nas águas para a remissão dos pecados, e depois vocês vão receber o dom do Espírito Santo, né? É diferente, né? Tem duas coisas bastante diferentes, né? Porque claramente, né, eles estavam ali
apreensivos ali com as pessoas falando em línguas, né? E é interessante porque ali fala de glossa, que é línguas, e dialectos, né? Uma grande parte das pessoas, nós já tratamos sobre isso, né? Eles falando em outras línguas, mas ali fala também falando em outros dialetos, né? E eles estavam assim admirados com esse fato, né? E Pedro ele cita Joel 2, verso 28 como cumprimento, né? Ou o início do cumprimento da profecia que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os velhos teriam sonhos, os jovens profetizariam, etc. Mas ele faz uma separação bem grande, né? Ele fala, né? Vocês arrependam-se, creiam, se arrependam, né? Batizem-se nas águas para a remissão dos pecados, aí vocês recebem o dom do Espírito Santo. E falando o dom do Espírito Santo, é a capacitação, na verdade, né? É um início, como se diz, os mais entendidos, né? Os teólogos, estudiosos, enfim, né? O início, né? Um sinal externo da capacitação do Espírito Santo que já habita no cristão, é o falar em outras línguas, né? Então, né, esse dom do Espírito Santo não é a pessoa em si do Espírito Santo, porque a pessoa recebe o Espírito Santo no momento em que ele crê. Então ele crê, né, ele desce as águas, e essa sequência também, pastor Adilson, não é uma sequência, vamos dizer assim, sistemática, porque nós vemos quantas pessoas, né, que creem, né, e logo após eles acreditarem ali, eles forem à frente, fazer a confissão, muitos ali, né, são batizados, como nós chamamos, né, com o Espírito Santo, nem nas águas ainda eles foram batizados. Quantas pessoas que ocorre que acontece isso? Então não é uma sequência, não é que é observado rigorosamente. Eu creio, aí eu passo pelas águas e depois eu recebo. Não acontece assim. Os irmãos que estão nos assistindo sabem muito bem disso, a grande maioria. Mas o dom do Espírito Santo que Pedro se refere, né, em Atos 2, verso 39, está falando mesmo desse batizar, vamos dizer assim, com o Espírito Santo, que é algo mais, é uma capacitação, é uma disponibilização, né, do Espírito Santo, é o introduzir, né, o novo nascido numa possibilidade de uma outra dimensão, que é a dimensão do poder de Deus, a dimensão de receber capacitações, como nós temos falado, né, pastor Adilson? Eu creio que todos que nós que ouvimos, temos ouvido, temos compartilhado a palavra de Deus. Deus, ele liberou, né, pelo menos 21 dons, né, e através desses 21 dons, Deus ele pode se manifestar em plenitude, né, através da sua igreja, né, pelos seus membros, que somos nós individualmente. E essas capacitações, né, essas ações que vêm de uma forma mais poderosa sobre o indivíduo para capacitá-lo para realizar um serviço, né, ele vem posteriormente a esse batismo com o Espírito Santo. É bem verdade, pastor Adilson, que a grande maioria de nós cristãos não aproveitamos essa oportunidade, né, dessa liberação de poder de Deus por causa da ignorância, e uma grande maioria de nós praticamente vivem, né, na nossa força, na nossa inteligência. Muito pouco de nós, né, verdadeiramente usufrui desse dom, né, desse poder que é liberado quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. E essa ideia de buscar, né, o batismo com o Espírito Santo, né, Pedro ele coloca o batismo com o Espírito Santo um dom. É um dom no sentido também que é uma ação graciosa de Deus se liberando por intermédio do Espírito Santo,
né, em diversos tipos de capacitações, a fim de que o homem tão frágil, tão fraco na carne, ele receba força, ele receba poder para fazer, né, um serviço à altura da grandeza do poder do nosso Deus. Então é um dom, ninguém busca um presente. Presente você recebe, está à disposição. Né? Então eu preciso me converter, eu preciso crer que aquilo é algo meu, né? Algo que Deus, né, tem para mim, para me capacitar para que eu possa fazer a obra. E muitas pessoas têm muitas dificuldades de receber ou ser batizado com ou pelo Espírito Santo, né? Receber aquela capacitação, em função de engano, de erro, de falta de conhecimento. Né? Medos, bloqueios acabam impedindo, né, que isso ocorra. Maravilha, louvado seja Deus. Meu irmão, hoje o assunto aqui é muito importante, é muito profundo, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Né? Como nós vamos nos proceder pela pessoa do Espírito Santo? Pastor Carlos, o senhor falou um pouco aí a respeito dos dons de línguas, né? Batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. O dom de falar em línguas, pastor, ainda é para os dias de hoje? Glória a Deus. O dom de línguas, né, ou de falar em outras línguas que ocorreu, né, pastor Adilson? Os dois, nós já estudamos, já falamos sobre isso ali em Atos, após capítulo 2, aconteceu os dois, né? O línguas, que seriam as línguas estranhas mesmo, línguas desconhecidas, ou língua dos anjos, ou dialectos, né? Cada um ouvir falar na sua própria língua. Ali havia pelo menos 14 nações, né? Indivíduos de 14 nações reunidas ali, e eles passaram a falar em outras línguas nos dois, né? Porque a Bíblia tanto diz glossa, né, que é línguas diversas, né, línguas estranhas, como dialectos, né, que cada um falava no seu próprio dialeto. Então, a capacitação do Espírito Santo vem, eu acredito que a maioria dos que estão nos ouvindo, obreiros, sabem disso, né, que Deus, e nós já temos testemunhos disso, né, Deus ele pode capacitar ou capacitar certos indivíduos para falar, né, em línguas que ele desconhece, francês, inglês, né, alemão, enfim, Deus ele faz, ele já fez, ele tem feito isso até hoje, mas também, né, ele fala em outras línguas, em línguas dos anjos, né? Paulo diz ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria ou nada eu seria, né? Então, na verdade, o dom de línguas é considerado pelos estudiosos o menor dos dons, né? E eu particularmente acredito, como uma grande parte da igreja, da liderança acredita, que o dom de língua ele está disponibilizado a todos os cristãos. O dom de línguas é disponibilizado a todos os cristãos. O dom de cura, o dom de milagre, o dom de operação da fé, o dom da liberalidade, o dom da profecia, o dom de ensinar, né? O dom da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, interpretação de línguas, enfim, não é disponibilizado a todos, é a alguns. Né? Alguns que buscam, segundo o conselho de Deus, que é liberado, mas o dom de línguas, ele com certeza, ele está liberado a todos os cristãos renascidos, né? Tanto que o questionamento deles, como nós falamos, né, em Atos 2, era com relação a eles estarem falando em outras línguas, e aí o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, né? A todos aqueles que estão perto e todos quantos o Senhor vier a chamar, porque na verdade o apóstolo Paulo, ele falando isso em 1 Coríntios 14, ele dá alguma organização ali com relação ao falar em língua, alguns esclarecimentos, né? E ele fala também ali, né, que aquele que fala em outras línguas, ele edifica-se a si mesmo, ele não fala a homens, mas em mistérios ele fala com Deus. Então é uma maneira também, né, de reparar, né, aquela dificuldade que houve ali em Babel, né?
Então inicia-se, todos hoje têm a oportunidade de falar em línguas estranhas, nas línguas dos anjos, em línguas, né? E quando nós falamos em língua dos anjos, se a língua dos homens tem várias, né? A língua dos anjos com certeza tem vários tipos de linguagens de anjos. Nós que já temos um pouco mais de linguagem, assim, no sentido de diferenciação, né? Nós que já participamos mais tempo sabemos, né, como pessoas cantam ou falam em línguas totalmente diferentes. E para nós, né, nem todos esses falar em línguas, né, é língua dos anjos, né? Porque nós desconhecemos muitas das vezes pessoas que estão falando em língua, estão falando talvez em alemão, em aramaico, em hebraico, em inglês, e muitas vezes nós nem sabemos disso. Mas, na verdade, o falar em línguas é algo necessário e, para a maioria dos entendidos estudiosos, é um passo inicial para as profundezas de Deus. Né? Eu me edifico, falar em línguas é interessante, a recomendação de Paulo, né, ali em 6,18 de Efésios e Judas 20, é orar em línguas, orar no Espírito, que é o Espírito que ora, no Espírito Santo nos ajuda o nosso Espírito a orar e a nos manifestar de uma maneira teologicamente correta e também organizada diante de Deus com relação às petições que nós vamos fazer. Porque uma grande parte das nossas orações, e às vezes são orações prolongadas, são muito tumultuadas, né? Quando nós oramos em pensamento, ou oramos com a nossa mente, com o nosso intelecto. Quando nós oramos em outras línguas, é uma oração que é uma oração coordenada de acordo com a vontade de Deus, na orientação do Espírito Santo, e sem erros teológicos também. Que uma grande parte, quando nós oramos no nosso velho habitual português ou com a nossa mente, a nossa inteligência, uma grande parte das nossas orações, elas não são teologicamente corretas. Mas quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo nos ajuda, com certeza essas dificuldades não tem. Então a necessidade grande e o apelo do apóstolo Paulo, né, que orássemos em outra língua, né? Mas ainda há uma coisa mais importante. Ele fala em 1 Coríntios 14, eu quero que vocês orem em outras línguas, mas que muito mais que vocês profetizem. Porque quando eu oro em línguas eu me edifico, mas quando eu profetizo, e profetizar é falar inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, é falar na inspiração mesmo, né? Eu estou edificando outras pessoas, né? Então, com certeza, para me edificar os outros, eu preciso estar edificado. E uma forma de eu me edificar, né, e essa palavra edificar no grego é oikodomenos, é usada na construção civil, é assentar tijolos, é levar a construção de uma casa, de um prédio adiante. Então, quando nós oramos em línguas, nós nos edificamos. Estando edificado, nós podemos edificar outros. Porque coisa mais estranha é você estar com uma casa sem janela, que põe a janela na casa dos outros, né? Então, nós precisamos estar edificados e orar em outras línguas. É uma oração perfeita, que o Espírito Santo nos ajuda, o nosso espírito a orar, falar em mistérios com Deus, é algo de suma importância. Maravilha, louvado seja o nosso Deus. Olha só, um abração para o nosso irmão Sidney, ligadinho conosco também. Nosso irmão Luiz Henrique, ligadinho. E é isso aí, pessoal. Manda aí a sua pergunta, manda aí a sua colocação, a sua dúvida, né? Compartilha também a nossa live, abre uma outra sala de transmissão, convide outras pessoas para estarem aprendendo conosco aqui hoje a respeito do Espírito Santo. Pastor Carlos, nós sabemos que há assim, uma discordância muito grande, né? No meio cristão, entre essa questão de falar línguas, não tem nada a ver, né? Outros creem, outros não, alguns dizem que foi só naquela época, hoje não existe mais, enfim. E a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte, pastor: o que a igreja perde com isso? Né, de ela poder estar crendo, enfim, né, de estar usufruindo desse dom, desse privilégio, e acaba não crendo, não acreditando. O que a igreja perde com isso? E o que poderia, assim, com relação às pessoas que não creem, elas com relação a Deus, como fica a situação delas com relação a Deus? Eu acredito que a igreja, nós temos perdido, e perdido muito mesmo, né? Muito, muito mesmo, uma vez que
né? O apóstolo Paulo, ele diz que, né, lá em 1 Coríntios, ele diz, né, que não se deve o proibir de falar em línguas. É lógico que falar em línguas em público, né, quando não há uma interpretação, né, o ideal é que fique calado falando consigo mesmo, né, mas é uma outra seara, é uma outra área, né, do falar em línguas em público, né, precisa haver interpretação. Se não houver uma interpretação, melhor que fique quieto, mas a prática do falar em línguas diariamente, ela precisava, né, suplantar em muito a oração comum nossa em português, né? Ou, como Paulo diz, na nossa mente, né? Porque quando eu oro baixo, eu não estou orando em espírito, eu estou orando com a minha mente, no meu entendimento, como Paulo diz, né? Mas quando eu oro em línguas, o meu espírito, Paulo diz, ora de fato, né? E ele fala assim, olha, quando você for agradecer pelo alimento, você agradeça no seu português para nós, né? Não agradeça em línguas, porque se eu agradecer em línguas, eu vou agradecer de fato. Mas o Espírito Santo vai fazer eu agradecer de fato. Porque muitas das vezes a gente ora, agradece, não agradece coisa nenhuma. É aquela coisinha simples, mas quando eu me proponho a fazer uma oração de 1 ou 2 minutos ali agradecendo, e eu agradeço em línguas, né? Eu concedo ao Espírito Santo a honra, né, sabendo da seriedade dele, né, dirigir o meu espírito a agradecer a Deus por aquele alimento. Ele diz que eu agradeço de fato, com realidade, realmente. Então, e dentro desse princípio, dessa colocação, nós podemos entender que quando eu for interceder pela minha esposa, pelo meu pai, pelo meu vizinho, pelo meu pastor, se eu me proponho ao Espírito Santo, eu quero tirar aqui meia hora, 1 hora de oração pela igreja, eu vou orar de fato, eu vou orar teologicamente correto, na inspiração, na condução do Espírito Santo. Ainda Paulo, ele recomenda, né, pastor Adilson, que aquele que ora em outras línguas, né, também está dentro de um contexto, né, de profecia, não muito de um contexto particular, né, porque ele diz que aquele que ora em outras línguas, no sentido de orar e haver intérprete, né, para no caso dele orar e não haver intérprete, ele próprio interprete, para que a igreja tenha edificação, ele ore também para que possa interpretar, né, peça a Deus para que interpretar. Então, quando eu oro em outras línguas, a minha oração é uma oração profunda, séria, absolutamente correta. Então, o que a igreja perde, ou nós perdemos o poder de Deus, né? Nós perdemos a oportunidade de nos achegarmos diante de Deus de uma forma absolutamente correta, sem desvios, né? Sem orgulho, sem soberba, sem erro, sem nada, né? E o que isso nós individualmente, a nossa casa, a igreja, perde se assim nós fizermos? Perde muita coisa, né? Nós estamos vendo aí, nós mesmos, muitas das vezes, nos arrastando, né, nas nossas próprias forças, sabedoria, e se nós pudéssemos, né, orarmos realmente em outras línguas, um pouco mais, isso melhoraria muito. Agora, o que a igreja, como é que Deus pensa ou como é que fica? Deus fica absolutamente triste, né? É como se, né, Deus me colocasse uma metralhadora na minha mão e eu estou lutando com uma garruchinha 22, né? O que Deus vai fazer? Deus fica triste, chateado, o reino perde, tudo perde, todos nós perdemos. Agora, Deus está aborrecido, Deus vai querer matar a pessoa, destruir a pessoa? Pelo contrário, Ele está de alguma forma trabalhando no sentido que se conheça. E se conhecendo essa realidade, se usufrua no sentido de se praticar essa realidade, do se falar em outra língua, se edificar e assim realmente chegar diante de Deus de uma forma correta, perfeita,
teologicamente absoluta, né? Então, mas Deus está triste com essa brigaiada. E volta e meia, nós vamos ver logo, logo, né? Já começa a brigaiada de novo. Porque ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto, né? Ninguém ataca algo que não tem valor. Então, se o diabo ataca, coloca divisão, coloca contenda com inimizade, divisão com relação a esse assunto, porque é um assunto de suma importância, né? Então, falar em outras línguas, ser batizado com o Espírito Santo, né, ter os dons é algo essencial para a igreja. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo, ele não fez absolutamente nada, né, pastor Adilson? Nos 30 anos, nada sobrenatural, poderoso, né, a não ser após o seu batismo nas águas, o descer o Espírito Santo, ele ser conduzido ali, começou um reboliço na vida dele. E isso com certeza ocorrerá na minha, na sua, no meu, no seu ministério, de uma forma maior, se nós realmente conhecermos um pouco mais e entrarmos aí nessa realidade do falar em outras línguas, de se edificar e chegar diante de Deus de uma forma correta, auxiliado, orientado e organizado pelo Senhor Espírito Santo. Glória a Deus. Resumindo, né, pastor, aí é um prejuízo, né, para a igreja nesse sentido, né? É um prejuízo muito grande, com certeza, para a igreja e para o reino de Deus, né? Deixar de usufruir de algo tão tremendo, de algo tão maravilhoso. Meu irmão, você está ligadinho na live, está na Bíblia da Igreja Cristã, eleitos de Deus, tá ok? Eu quero aqui mandar um abraço para a nossa irmã Ana Flávia Alves, ela está mandando aqui a paz, e ela já mandou uma pergunta aqui, pastor, eu vou fazer para o senhor. Eu já vou também aqui, aproveitando, já vou ingressar na do Luiz também, que as duas, o Luiz mandou aqui uma pergunta também, pastor, e é mais ou menos dentro da mesma ideia, dentro da mesma direção aqui. Um abração para o nosso pastor Antônio Jorge, também ligadinho conosco. Deus abençoe o pastor Antônio. A Ingrid acabou de entrar agora, um abraço, Ingrid. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? A nossa irmã Ana Flávia, ela diz assim, pastor, olha, a palavra diz, não extingueis o Espírito. Como sabemos que o Espírito saiu totalmente da vida de uma pessoa? Essa é a pergunta da nossa irmã Ana Flávia. Eu já emendo na do Luiz, que tem a ver também. Diz assim, olha, Luiz, graça e paz. Quando uma vez extinguido a voz do Espírito Santo na minha mente, como voltar a ouvir a voz dele de novo e como gerar força para ouvi-lo? Glória a Deus. Primeiramente, né, pastor Adilson, Deus, o Espírito Santo, ele não fala na mente, ele fala no coração, né? O penhor do Espírito Santo, a garantia é no coração, né? A mente, ela precisa com certeza estar renovada, no sentido que quando vier alguma impressão no meu espírito, e o espírito ele faz parte do coração, o coração também faz parte do espírito, que vem uma impressão no meu espírito ou no meu coração, a minha mente ela é usada imediatamente para analisar rapidamente, elaborar as questões com relação a Deus, o seu poder, a sua glória, e eu posso então dar uma resposta física à situação. Né? A Bíblia recomenda, né, o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, nós não devemos extinguir o Espírito Santo. E nós vemos assim, né, que alguns animais, quando estão em extinção, né, alguns já foram extintos mesmo, e alguns ainda estão em extinção. Tem alguns aí, 10, 15, 20, 50, 500, 1000, estão ali em processo de extinção. E assim muitas vezes está as nossas vidas, né? Nós não devemos extinguir. Uma forma, por exemplo, de eu extinguir ou de eu tirar o Espírito Santo de cena é não orar em línguas. Ele está ali, né, tem uma capacitação, ele está ali para me ajudar, mas eu não uso esta oportunidade que eu tenho. É uma forma de extinguir. Ele quer me levar diante de Deus, né, de uma forma correta, e eu, pela minha ignorância, eu não uso. Ele está extinto, ele está parado, praticamente ele não tem função quase nenhuma na minha vida. E há algumas outras formas. A Bíblia fala também, irmãos, obreiros, sabem também que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30 é um outro assunto também,
muito provavelmente haja a pergunta. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo, o qual, né, Efésios 4:30, diz que nós somos selados para o dia da redenção, né? O Espírito Santo é um selo de garantia, é uma marca de garantia no coração da pessoa, né, para o dia da redenção. O dia da redenção é o dia do arrebatamento, é o dia que nosso corpo será transformado. Nós não devemos entristecê-lo, né? Não devemos extingui-lo. Acho que no processo de entristecimento do Espírito Santo, com certeza já está em curso o processo de extinção do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que acreditam, que creem, uma grande parte, talvez a metade da cristandade, dos crentes renascidos, não acreditam de forma alguma que se perca, que a salvação pode ser perdida, mas a Bíblia é muito clara com relação a esse perigo, né, da extinção do Espírito Santo, do apagar do Espírito e até mesmo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Provavelmente vai haver também alguma pergunta com relação a isto, né? Com certeza, né, o Espírito Santo ele pode estar extinguido, e uma grande parte, mas ele está quase que, eu digo assim, sinceramente, ele está quase que extinguido em nossas vidas. Nós vemos no ministério de Jesus Cristo, no ministério dos apóstolos, de alguns profetas, como que o ministério deles era totalmente ativos, né? Viviam na orientação, na direção, na unção, no poder do Espírito Santo. E as nossas vidas, infelizmente, né, não tem sido assim, né, pela falta do conhecimento, né, e pela falta da ação poderosa do Espírito Santo. Porque quantas vezes, né, também o Espírito Santo ele fala, muitas vezes, como Israel fez, Estevão disse muito bem no seu discurso de Atos capítulo 7, né, eles resistiram ao Espírito Santo. Então vai havendo uma resistência nossa mesmo. Muitas vezes, né, o Espírito Santo fala, coloca uma impressão, um pensamento, dá uma direção. Nós, pelo desconhecimento, nós não acatamos a direção, então ele vai ficando meio de lado, vai ficando meio triste, vai ficando meio extinto. Isso é perigosíssimo, né? Se o Espírito Santo, né, como nós acreditamos, ele sai, né, da pessoa, ele abandona a pessoa, ou ele está extinto, o caos instala-se, a porca volta a espojar-se no lamaçal e o cachorro volta ao vômito. Esse é o grande perigo. Louvado seja Deus. Temos que tomar cuidado, né, pastor? Temos que realmente tomar cuidado, né? Cuidar da nossa vida e também, por que não dizer, cuidar do Espírito Santo na nossa vida, né? Porque com certeza, infelizmente, muitas pessoas já estão extinguindo, né? E outros já extinguiram, com certeza. Pastor, o nosso assunto aqui hoje é dons, é o Espírito Santo. E dentro do assunto, né, a pessoa do Espírito Santo, nós podemos ver também os dons, né? E a pergunta é, pastor, como Deus distribui os dons? Deus vai me dar o dom que eu pedir? Né? Que a pessoa fala, eu quero ter esse dom, eu vou buscar esse dom, né? Porque eu acho muito lindo, eu acho maravilhoso, ou aquele outro tal. É assim mesmo que funciona, pastor? Deus ele dá o dom que a gente pede, ou como que funciona isso? É interessante, né? Os mais estudiosos, e eu também concordo com isso, né? As pessoas mais aprofundadas, dividem em três partes, né? Alguns dons, né, são dons, ministérios e serviços, né? Os dons são do Espírito Santo, ministérios de Efésios 4, né? Dons do Espírito Santo está ali em 1 Coríntios, capítulo 12, do 7 em diante. Ministérios, Efésios, capítulo 4, do 11 em diante. E também serviços, né, está ali em Romanos, capítulo 12, do 6 a 8. São 7 dons de serviço, 9 dons do Espírito e 5 dons do ministério, né, que os mais estudiosos, e eu concordo com isso, porque a Bíblia fala de Senhor, Deus e Espírito, né? É um só Deus, um só Senhor, e é o mesmo Espírito, principalmente em 1 Coríntios capítulo 12. Então, alguns acham que realmente são dons do Espírito,
ministérios de Jesus Cristo e serviços que está ali, que fala de serviço do dom de profetizar, de servir, de contribuir, o dom da liberalidade, né, o dom de repartir, enfim, são 7 dons de serviço que servem, na verdade, os crentes locais, né, onde a igreja é servida. Então, eles precisam ser buscados, né, eles precisam ser desejados. E é bem claro, né, pastor Adilson, que também Deus, na sua infinita graça e sabedoria, ele sabe já de alguma tendência que tem as pessoas, de alguns dons naturais, né? Que nós podemos dizer assim, porque para nós hoje nada é natural. As pessoas recebem de Deus, mas falando assim de dom de uma forma mais espiritual, das pessoas que renasceram, na verdade, Deus usa, na verdade, pessoas. E tem muitas pessoas lá fora que já são pessoas boas, que já têm no coração, né, aquele desejo de ajudar. Quando ela se converte, ela busca, Deus já coloca lá o dom da liberalidade no coração dela. Pessoa que já lá fora também já gostava de ajudar as pessoas. Deus já reforça aquilo, coloca o dom da misericórdia na pessoa. Né? Então são dons de serviço, que é para servir mesmo, né? A pessoa, diaconia mesmo, né? Que esses dons de Romanos 12, do 6 ao 8, que são 7, né? 7, né? São dons que é dado por, eu creio mesmo, pelo próprio Deus, né? Nós vemos essa divisão de Espírito, Senhor e Deus também lá em Números 23, né? Quando diz que Deus veio, o Senhor veio e o Espírito veio falar com Balaão, né? Quando ele estava lá oferecendo sacrifícios a Balaque. Então também fala dos 3, né? Do Deus, do Senhor e do Espírito vindo a ele. Então esses dons eles precisam ser buscados nesse sentido. Né? E eu acredito mesmo que as pessoas já buscam nesta, pastor Adilson, nossos queridos, as pessoas já buscam nisso que eles já têm de alguma forma natural. Né? Tem pessoas, por exemplo, que têm uma compaixão muito grande pelos doentes, pelos enfermos. Se eles buscarem, é nessa área que Deus vai capacitá-los com o dom de operação de milagre, com o dom da fé. E nós vemos assim que as grandes manifestações do dom de operação de maravilhas, de milagres, né, de curas poderosas na vida de Jesus Cristo, está antecedido por versículos que diz que ele sentiu grande compaixão da pessoa. Sentiu grande compaixão no sentido pela miséria, pela dor, um desejo de aliviar as pessoas. Então, e as pessoas com certeza vão buscar de acordo com aquilo que já se identifica com elas, ainda quando já não estavam em Cristo. Né? Então, com certeza, Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons, principalmente de profetizar. Né? Ele coloca o dom de profetizar até acima do dom de operação de milagres, né? De maravilhas, o dom da própria fé. Né? E é interessante, né, pastor Adilson, porque ele diz, né, que se eu tiver fé do tamanho de remover montes, mas não tiver amor, é estranho, né? O apóstolo Paulo ele diz que o que vale é a fé que atua pelo amor. O que vale no sentido, né, que vai trazer proveito de fato para mim ou para as outras pessoas, a fé que opera pelo amor. Mas eu posso operar não sendo pelo amor. Eu posso operar porque, né, Deus deu a autoridade às pessoas, como nós já falamos aqui, Marcos 11, 23, que Jesus Cristo diz, olha, crê em Deus, se vocês acreditarem em Deus, vocês vão fazer isso que eu fiz aí, você vai mandar a Moreira embora, ela vai, porque Deus deu autoridade aos homens, não especifica ali aos cristãos renascidos, mas quando o cristão renascido ele tem uma oportunidade muito maior de operar, porque ele está na luz, ele está na direção, ele vai agir, né, assim, em tese, né, ele vai agir de forma correta, né, a fé vai atuar pelo amor, vai haver proveito geral, mas deve-se buscar no sentido de querer ter essas capacitações. Né? Quando eu recebo o Espírito Santo, isso está disponibilizado, né? Estou mergulhado, né? Eu fui mergulhado, porque batismo é realmente mergulhar, é ser introduzido num ambiente onde o poder está disponibilizado. Então eu quero, né, busco aquilo que identifica-se com a minha vida, né?
creio, se realmente Deus ele vê que aquilo é para a glória de Deus, não é para a perdição da pessoa, Deus com prazer ele libera os dons, mas precisa ser buscado no sentido que se busca o que tem valor, né? O que se valoriza. Então, nesse sentido, nós precisamos buscar os melhores dons. Glória a Deus, que maravilha, né? Estamos aprendendo hoje a respeito do Espírito Santo. Olha só, um abração aqui para o nosso irmão Luiz, nosso irmão Siqueira ligadinho conosco também, o pastor Antônio Jorge, a paz, pastor, está ligado conosco também o nosso irmão Rodrigo. Um abração, irmão Rodrigo. Rodrigo vai estar conosco aqui no dia 13, na nossa live Vocação Ministerial. Ele e a sua esposa, nossa irmã Bianca, estarão aqui, são nossos convidados que serão entrevistados aqui na quarta-feira que vem, sem ser essa semana, na semana próxima, dia 13, estará conosco aqui, amém? Deus abençoe, irmão Rodrigo, um abração e compartilha para nós, irmão Rodrigo, compartilha aí, amém? Abre outra sala aí e vamos junto, né? Levando a palavra de Deus, tá ok? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Pastor Carlos, com relação a fruto do Espírito, né? O que é fruto do Espírito Santo? E é interessante que ele fala no singular, né? É o fruto do Espírito, né? O que o senhor pode falar para nós a respeito disso, né? Do fruto do Espírito. O que é fruto do Espírito Santo? Na verdade é bem fácil, né? A gente precisa buscar de Deus para facilitar as coisas, né? Então fruto, o que é um fruto? Um fruto é um produto final, né? Algo que se espera. Quando eu planto um pé de ipê, né? Eu espero que aquele pezinho vai crescer e vai ficar amarelo, lindo, maravilhoso, né? O que eu espero é o produto final, ou roxo, né? Ipê roxo, ou até tem ipê azul aí, né? Mas quando eu planto um pé de laranja, né, o que eu espero? O produto final que eu espero é laranja. Então, o que é o fruto do Espírito? É o produto, né, da introdução do Espírito Santo na minha vida. Né, do eu me consorciar, ou o Espírito Santo se consorciar comigo, né, e ter a liderança, né, porque ele precisa ter a primazia, né, precisa ter pelo menos 51%, né, pastor Adilson? O ideal é que seja 100%, né, então ele precisa ter a primazia, né, e o que é o fruto do Espírito? As pessoas explicam, né, uma laranja tem 12, 13, 10 gomos, né, e nem sempre são do mesmo tamanho, né, então os frutos lá, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 5, né, do 22 em diante ali, é o produto, né, da ação do Espírito Santo na vida do cristão. E é interessante, né, que ele introduz os 9 frutos, né, os nove produtos, ou as 9 ações que podem e precisam agir e controlar a vida do recém-nascido para que se adeque à vida de Deus, né? Como Paulo fala em Efésios, sede imitadores de Deus como filhos amados. Ele começa com o amor e termina com o domínio próprio, né? Então o amor deve ser a base de todas as nossas atividades, mas o domínio próprio é que deve regular essas atividades. Eu preciso ter controle, né, sobre essas atividades, né, sobre esses outros frutos. Ele abre com amor, o amor é a base, mas o domínio próprio, né, que deve ditar a maneira que eu devo agir, com controle, com domínio, né, com a ideia de estar realmente administrando, como ele fala lá, os 9, eu até escrevi aqui os 9, né? Os irmãos conhecem, né? Como administrar esses frutos de uma forma coerente, né? De uma forma sábia, de uma forma que glorifique, que honre a Deus. Então, os frutos do Espírito nada mais é que um produto final que se espera do recém-nascido, ao Espírito ser introduzido na sua vida, né? Ajudá-lo a administrar a sua vida. Então ele deve levar uma vida coerente com um filho de Deus, né? E a Bíblia, ela recomenda em Gálatas, né? Inclinai-vos para o Espírito
e jamais satisfazeis as concupiscências, os desejos fortes da carne, né? Então, se eu inclinar, o que é inclinar para o Espírito? Inclinar para a misericórdia, para o perdão, para o amor. Se eu me inclinar, né, para o domínio próprio, né, para a longanimidade, para a piedade, se eu me inclinar, me render, porque inclinar tem o sentido de quando você inclina-se para uma outra pessoa, você está se rendendo à autoridade da pessoa. Então, se eu me inclino, se nós nos inclinarmos, né, como para o Espírito, que realmente é a autoridade máxima hoje, né, jamais eu vou dar lugar para a ira, para o ódio, ressentimento, amargo, prostituição, lascívia. Vou, porque eu estou rendido realmente a Deus, né? E o Espírito Santo tem a liberdade, tem o controle, o domínio, e eu vou agir de fato. Não é algo fácil, precisa crucificar, precisa despojar, precisa fazer morrer o velho homem, né? Não vou satisfazer os desejos malignos, né, da carne. Glória a Deus, um abração para o nosso irmão Rondinelli, acabou de entrar também. Um abração, Rondinelli, Deus abençoe a sua vida, viu, sua família, em nome de Jesus, tá bom? Pastor Carlos, qual é a diferença entre talento e dom espiritual? Glória a Deus. Eu acredito, né, que essa ideia de talento, né, nós vemos, né, que Deus, ele fala da parábola dos talentos. Eu acredito que a ideia desses talentos e dons nesse sentido bíblico, não deve haver diferenciação, porque Deus, ele capacitou, né, ali certos indivíduos, né, de acordo com o que eles poderiam dar conta, né, pastor Adilson? Agora, se você falar, por exemplo, tem muitas pessoas que têm muitos talentos lá fora, né? Tem muitos talentos. É um bom carpinteiro, é um bom eletricista, é um bom pedreiro, é um excelente físico, matemático, né? Então ele tem talento nesse sentido, né? Eu acredito que há uma diferenciação, né? Tem mecânicos e mecânicos, eletricistas e eletricistas, professores e professores, né? Uns com mais habilidades que o outro, são talentos. E eu acredito dentro desta visão também não deve haver muita diferenciação bíblica entre talentos e dons, né? Porque os dons, né, são dons também, são capacitações, e Deus deu talento para as pessoas, no sentido ali que ele deu, vamos dizer assim, ele deu valores àquelas pessoas. Eu acredito que nós podemos até colocar nesse sentido, se nós fôssemos fazer uma diferenciação, no sentido que, olha, tem pessoas que, né, são diáconos, são presbíteros, pastores, no caso, já sai um pouco, porque pastor é uma capacitação dada por Deus. Né? Talento de ser pastor não seria muito bem. Mas tem pessoas que têm uma certa graça para fazer, para desenvolver. Né? O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz aos diáconos, né, que exerce muito bem a sua diaconia, ele alcança muita intrepidez, ele alcança justa proeminência, porque ele vai ser notado, respeitado, e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Então, nesse sentido, né, pode-se ser dado como talentos, né, que Deus dá alguma capacitação às pessoas para desenvolver o serviço. Eu acredito que não tem muito dessa dificuldade em nós entendermos dessa forma. Glória a Deus. Quem mandou essa pergunta para nós foi o nosso irmão Edson, né? Na semana passada, né, ele mandou essa pergunta, não deu para responder, então eu vou formular ela para o senhor aqui. Olha, o que o irmão Edson pergunta, pastor, é o seguinte: toda visão e revelação são do Espírito Santo? E ele completa assim: como eu posso saber se é do Espírito Santo ou não, pastor? Glória a Deus. Eu acredito que a primeira coisa, né, e aí nós incorremos em algumas dificuldades, é a falta do conhecimento, né, porque Esdras, quando um certo indivíduo fazendo-se ou dizendo-se da parte de Deus, convidou-o para entrar no templo
para fugir dos inimigos que estavam chegando, Esdras diz: homem, quem sou eu para entrar no templo? Não é na minha alçada. Aí ele percebeu claramente que isso não vinha de Deus, né? Então nós precisamos, Paulo diz, né, em Efésios 3,16, que deve habitar ricamente a palavra de Cristo em nossos corações, né? Então nós precisamos de verdade, né? Nós precisamos de verdade ter um bom conhecimento da palavra de Deus. Uma dependência muito grande, porque o diabo, em duas das suas tentações, ele diz: olha, se você é filho de Deus, salta, porque está escrito. Né? Está escrito, mas então ele entendeu, né? Assim como Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, entendeu a malícia de certas pessoas ao se aproximarem dele, né? Não que ele era inteligente, que ele era Deus, ele deixou como Efésios diz, né? Essa questão de ser Deus de lado e agiu como um homem absolutamente dependente. Então o Espírito Santo orientou ele, mostrou a ele, né, o ardil, as astúcias das pessoas. Então nem todas as revelações com certeza vêm de Deus, né? Vem do diabo, vem da própria cabeça, né? Tem sonhos que são sonhos de Deus, com certeza, mas a Bíblia também diz que das muitas preocupações é que vem o sonho. Né? Mas tem uma grande parte dos nossos sonhos são de Deus, né? Há uma grande parte de revelações que são revelações de Deus, mas eu acredito que a maneira mais certa de nós diferenciarmos é ter um conhecimento de Deus, é ter um conhecimento da palavra, porque Deus ele não vai contra a sua palavra, né? Então nós, com o conhecimento da palavra, nós podemos discernir se é de Deus, se não é de Deus. Mas nós precisamos também, né, da ação do Espírito Santo, né, testificando conosco. Né? Tem essa ação que eu conheço, né, tudo que vem que não é de acordo com a palavra de Deus, não vem de Deus. Né? Porque Deus é a sua palavra. Né? É lógico que, né, muitas das vezes nós temos muito boa intenção, mas as interpretações podem ser erradas, né? Como as interpretações do diabo para Jesus Cristo não era de toda errada, mas a direção que ele deu ali para Jesus Cristo era errada. Ele queria tentar a Deus fazer um espetáculo para que Jesus Cristo provasse que ele era o tal. Ele entendeu isso, né? Ele compreendeu, né, essa questão. Então, nem todas as revelações, com certeza, vêm de Deus, né, e a maneira principal mesmo de nós discernirmos se é ou não é pela revelação da palavra e também pela direção do Espírito Santo de Deus. Né? O Espírito Santo, ele pode estar direcionando, ele pode estar orientando com relação a essa questão, mas ele nunca dá uma orientação que não confirme a palavra de Deus. Ele sempre vai, com certeza, falar algo que você vai sentir no coração, né? Vai lembrar de um texto que aquilo realmente não vem de Deus. Né? E assim, né, pastor Adilson, até mesmo Deus é tão bom quantas vezes, né, homens de Deus, hoje nem tanto, né? O Espírito Santo está meio... Homens ou mulheres de Deus chegaram até nós, deram direção, servo, serva, não faça isso ou não faça aquilo, né? Isso não vem de Deus. Eu me lembro de um irmão que ele recebeu uma proposta, por isso precisa estar muito ligado, né? Conectado, irmão Edson. Ele recebeu uma proposta, né? Olha, ele estava desempregado, com grande dificuldade, ele recebeu uma proposta que ele ia trabalhar domingo, sábado, ele era frequente na igreja, diácono da igreja, fervoroso, não faltava reunião, desempregado, e recebeu uma proposta de trabalhar, não podia mais quarta, podia mais sexta, podia domingo, podia mais quase nada. E ele ficou lá, né, vai, não vai, ele falou, não vou, eu tomei uma decisão, eu não vou, porque eu tenho ministério, eu tenho uma obra, eu não vou.
E no outro dia da recusa dele, ele recebeu uma outra proposta. Uma outra proposta boa, melhor do que a outra, né? E ele aceitou, que não impedia ele de forma alguma de servir a Deus, muito pelo contrário. Então, com certeza, a proposta anterior não vinha da parte de Deus, vinha para bloquear, vinha para atrapalhar o andamento da obra. Então nós temos que ter habilidade espiritual, né? Estarmos conectados, ligados, para também raciocinar e entender essas questões. E na Bíblia, com certeza, tem muitos textos e testemunhos que falam desta realidade, de algo que veio com aparência até muito bem embrulhado, mas não veio da parte de Deus. Glória a Deus. Aí nesse caso, pastor, não entraria também a questão do discernimento de espírito? Não, eu acredito assim que o discernimento de espírito ele trabalha em 3 áreas, né? Discernir se o espírito é de Deus, se o espírito é do homem ou o espírito do diabo, né? Mas eu acredito que também poderia até fazer parte, mas o discernimento de espírito discerne, na verdade, qual é o espírito que está na pessoa. Porque tem muitas, né, se você vê, por exemplo, no caso de Pedro, né, como nós vemos, né, Jesus Cristo ele discerniu claramente que quem estava falando ou fazendo aquela propositura para ele de não ir à cruz era o diabo, mas ia contra a palavra. Então ele discerniu que não era de Deus, e o diabo é que estava escondido ali atrás. Com certeza, né, e Pedro não estava endemoniado, né? O discernimento de espírito não discerne, ele sente o cheiro, né? Muitas pessoas, né, nós já sentimos, né, o cheiro, pessoas que estão fumando, cheiro de esgoto, cheiro de coisa podre. Você vê que tem um demônio ali que está rondando por perto ou pode estar agindo numa pessoa. Então, o discernimento de espírito também ele age mais dessa forma direta, de saber quem está ali movendo, agindo, né? E com certeza, né, Jesus Cristo ele percebeu, né, o ardil do diabo também por trás, por causa do Espírito Santo que tinha liberdade na vida dele, por causa da palavra que ele tinha um projeto, aquilo lá ia completamente contra o projeto dele. Mas Pedro com certeza não estava endemoniado, mas ele pôde discernir de fato que era uma questão espiritual. O diabo de alguma forma estava empurrando, tentando tirar ele da jogada. Glória a Deus, que bênção, né, irmãos? Hoje o nosso assunto aqui é Espírito Santo. É um assunto sempre atual, né? Sempre atual, com certeza, né? Nosso amado Espírito Santo. Pastor Carlos, qual foi o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento? Nós sabemos, né, que ele atuou lá de uma forma maravilhosa, né? Enfim, mas assim, de uma forma mais específica para nós, qual foi o papel atuante do Espírito Santo lá no Antigo Testamento, pastor? Ele já esteve na criação e na criação do homem, né? Então, nós estamos aqui por deliberação também do Espírito Santo, né? Glória a Deus. Ele está conosco, esteve conosco, né? Mas o apóstolo Pedro, ele fala na sua primeira carta, né, que nenhuma profecia é de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus inspirados pelo Espírito Santo, né? Então o papel do Espírito Santo, né, a ação dele é absolutamente completa, né? O Espírito Santo ele esteve atuando em todo o tempo mesmo, né? Em todas as dispensações o Espírito Santo esteve presente, agindo de uma forma poderosa, nem sempre perceptível, nem sempre visível, muitas vezes visível, perceptível, mas nem sempre assim. Mas ele ungiu reis, ungiu sacerdotes, com certeza, né? Ele esteve ali já esteve ali no começo, né, com os dois, o menino ali, esqueci o nome dele ali, dos dois irmãos, Caim, na vida de Abel, na vida de Enoque, né, na vida de Noé,
Nós já vemos o Espírito Santo operando de uma forma assim especial em todas as ações, em todos os níveis, né, ali no Velho Testamento, né, trouxe Abraão, o próprio Melquisedeque, são pessoas que eram orientadas, direcionadas pelo Espírito Santo, ainda que ele tinha uma ação bastante restrita ainda, né? Ele agia meio que por fora, né, não estava dentro de nós, né, não havia uma possibilidade dessas pessoas terem as suas mentes renovadas, suas almas restauradas, como nós temos hoje, por ação da palavra do Espírito Santo, mas ele esteve agindo, né, nós já falamos sobre isso, o próprio Davi, né, diz: o Espírito Santo está sobre mim. Ele tinha essa consciência, né, esses homens, eles tinham essa consciência da ação do Senhor Espírito de Deus. Então a ação deles foi total, absoluta e fundamental mesmo, né? Nas escrituras, enfim, no escrever as escrituras, até mesmo, né? Se você imaginar a perfeição das escrituras, né? Homens que eram lavradores, boiadeiro, vinhateiro, pessoas simples, mas se nós fôssemos estudar a profundidade da Bíblia, é algo que não é humano, não tem como, né? O próprio Isaías, né, profetizou da vinda de Ciro 300 anos antes dele vir. As pessoas hoje que não são cristãos não acreditam nisso. Mas quem que fez isso, né? O próprio Espírito Santo. Homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então a atuação dele sempre foi, né? Hoje nós estamos no ministério do Espírito. É interessante, Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, que nós estamos no ministério do Espírito. Né? E ministério, nós sabemos que é diaconia. Né? O Espírito Santo está para nos servir, vamos dizer assim. Ele é Senhor, como Jesus o foi Senhor, mas estava para servir a igreja do Senhor Jesus. Né? Servindo os seus membros, capacitando, orientando, direcionando, convencendo, ajudando ele. Então nós estamos no ministério do Espírito, na dispensação da graça. Dispensação, literalmente, é a administração. É a graça, né, pelo poder do Espírito que serve, que dá oportunidade hoje, né, que incentiva, que anima, que dá a mão e levanta e não quer desistir, né, enquanto a pessoa não se levanta e não é restaurada. Infelizmente, nem todos correspondem. É profundo, hein, pastor? Que coisa maravilhosa, né? Que bênção, nós estamos na dispensação da graça, do Espírito, né? Que coisa maravilhosa. É um privilégio para nós, né, pastor? Na verdade, podemos estar vivendo esse momento, né? Da dispensação do Espírito, da dispensação da graça. Com certeza, nós somos agraciados por Deus por viver esse momento. E aproveitando, pastor, falando aqui a respeito do Espírito, né? Nós acabamos de falar aqui o papel dele no Antigo Testamento. Há uma crença muito grande no meio evangélico, né, do povo de Deus, de que o Espírito Santo, né, com o advento do arrebatamento da igreja, ele vai ser também tirado da terra, né? Há uma crença, infelizmente, há uma crença muito grande mesmo. Muitas pessoas acreditam de fato nisso mesmo, que o Espírito Santo ele vai ser arrancado da terra após o arrebatamento da igreja, e que aí cada um por si, aí, né, como diz o ditado, e Deus por todos. O que a Bíblia fala para nós, pastor, a respeito disso, desse assunto? O Espírito Santo realmente ele vai ser tirado da terra junto com a igreja ou não? O que a Bíblia nos diz? O que está na Bíblia, pastor? Na verdade, né, Eliezer no Velho Testamento é um símbolo do Espírito Santo, né? Assim como Eliú é um símbolo do Espírito Santo ali em Jó, né? O último a falar ali depois dos 3 amigos. E Eliezer, ele foi e ele entregou, né, a noiva a Isaac, né? E com certeza o Espírito Santo ele está trabalhando. Paulo diz, né, que ele estava lutando para nos aperfeiçoar, para nos apresentar a Jesus Cristo como noiva pura, né, sem mancha, sem mácula, pela ação do Espírito Santo. Mas
O apóstolo Paulo também diz, e muitas pessoas, né, erram na teologia, porque a Bíblia não diz claramente, né, que o Espírito vai ser retirado, nem diz, né? Como meu pai dizia, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Pela revelação da palavra de Deus, diz claramente que ele vai continuar atuando. Alguns acham que ele vai sair. Paulo diz que, né, o anticristo aguarda aquilo que detém ele ser retirado, né? E quem detém a manifestação do anticristo total é o Espírito Santo. Porque João, ele escreve, né, que o anticristo já estava atuando lá nos dias deles, né? O que é anticristo? É anti-amor, anti-honestidade, anti-bondade, né? A prostituição. Tudo isso é anticristo, né? Porque Cristo é a revelação de Deus, que é o amor, né? A compaixão, a misericórdia. Então isso sempre atuou. Mas o anticristo, na verdade, esse homem, né, que vai estar incorporando o diabo mesmo, ele está esperando a retirada, porque daí encerra-se, com certeza, o tempo, né, da administração da graça. Né? Alguns acham e falam, Deus vai tratar com as pessoas como tratou no Velho Testamento. Não tem como mais. Né? No Velho Testamento, eles aguardavam a vinda do Cristo, olhavam para frente. Nós agora olhamos para trás do Cristo que já veio. Né? E ninguém, a Bíblia diz, né, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo. E como nós já vimos nesses dias atrás, né, ali em Apocalipse 7, diz que é uma multidão que ninguém podia enumerar, que veio da grande tribulação, né, desse período onde o anticristo estava operante totalmente sobre a terra. Né? Então, na verdade, o próprio Espírito Santo vai estar operando para que essas pessoas se convertam, para que essas pessoas, né, se rendam à morte até no sentido, né, de defenderem a sua fé. Mas ele vai estar operando. Né? Com certeza não como agora, né? Porque agora ainda tem um projeto sendo desenvolvido, né, onde, né, a iniquidade não toma conta, porque a igreja está aqui ainda. Eu e você, nós estamos aqui barrando, na verdade, né, a ação do diabo de verdade, né? Somos o sal, né? E o sal vai ser retirado e de pouco em pouco o sal vai sendo retirado. As pessoas que forem sendo mortas, né, elas vão sendo retiradas, milhares e milhares de outras vão ser convertidas pela ação de quem? Pela ação do Espírito Santo. Né? E o Espírito Santo vai vir morar nelas como mora nós hoje. Né? E se é por um ano, 2 ou 2,5, um mês, 3, não sei, mas o Espírito Santo é que vai convencê-las, vão ser casa do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, vão ser mortos, como muitos foram no começo da igreja, sem nenhuma dificuldade. Mas o Espírito Santo, então, ele vai entregar a noiva e vai continuar a ação dele aqui na terra, assim, graças a Deus, porque milhões serão salvos nesse período da grande tribulação. E por quem? Pela ação poderosa. Por isso que eu falei, né, de quem? Do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que vai estar atuando. Né? E a Bíblia diz, porque eles também confessarão a Cristo, tornar-se-ão filhos de Deus, e Deus vai enviar o Espírito Santo também no coração deles, né? Onde eles vão clamar, como Gálatas 4,6 diz, Abba, Pai. Né, assim como nós. Então nós não temos dificuldades nenhuma de entender dessa forma. O Espírito Santo vai estar com certeza atuando poderosamente na conversão de milhares e de milhões de pessoas nesse curto espaço de tempo, tanto da tribulação como da grande tribulação mais especificamente. Maravilha, pastor, que bênção, né? A hora está passando, já estamos aí praticamente no final da nossa live, nossa programação, mas aí tem mais alguns minutinhos ainda aí, né? Que coisa tremenda é nós aprendermos a respeito do Espírito Santo. Pastor, então quer dizer que essa corrente de pensamento que tem por aí, né? Que por sinal é até forte, né?
que eu mesmo já ouvi, né, já quase 39 anos de servindo ao Senhor, já ouvi muito isso. Eu acredito que o senhor já ouviu também, e os irmãos que estão nos vendo já ouviu isso também, que eu vou falar agora aqui. Muitas pessoas dizem então que após o arrebatamento da igreja, as pessoas serão salvas pelo seu próprio sangue, né? Vão dar o seu próprio sangue, né? Vão dar a sua própria vida. Então, essa corrente de pensamento é totalmente fora, teologicamente falando, é totalmente fora da ideia do que o senhor está falando para nós aqui, daquilo que está na Bíblia, é isso? Nunca ninguém foi salvo pelo seu próprio sangue, né? Na verdade, as pessoas anteriormente, né, eles morreram crendo no Redentor, né? Como Jó diz, né, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Então ninguém é salvo pelo seu próprio sangue, né? Pela sua própria fé, né? No Redentor, antes do arrebatamento, no Redentor que viria após o advento da vinda, vida e morte, crucificação, morte e ressurreição. Então agora nós olhamos para trás do Redentor que veio. Então é o sangue dele, né, que levou pessoas, como diz lá no Hebreus, né, 11, uns foram cerrados, torturados, maltratados, tal, né, não foi pelo sangue deles que eles morreram, porque eles acreditavam na redenção que viria. Então é no sangue dele, o sacrifício dele, do cordeiro, né, lá Gênesis 3,15, né, mas da semente da mulher virá um que vai pisar a cabeça, tomar as rédeas do controle do diabo, é Jesus. Então ninguém é salvo pelo seu próprio sangue, pelo seu próprio esforço, né? Sempre as pessoas foram salvas pela graça. Tanto hoje as pessoas são salvas pela graça na China, né? Na Rússia, lá em outros países salvos pela graça, estão morrendo, dando a vida, até pelo testemunho ser fiel até a morte, né? Tem dois lados, pode até eu morrer ou dar a própria vida pela minha fé no sangue, na redenção do Redentor Jesus Cristo. Então, com certeza, ninguém nunca foi, nunca será salvo pelo seu próprio sangue, esforço. Sempre, em todas as épocas, né, nós vemos, por exemplo, o próprio Abel, né, ele foi morto pela fé dele, né, pela postura dele reta, correta, mas ele foi salvo pelo sangue dele? Não. Ele foi salvo porque ele cria também no Redentor, levava uma vida justa, né, estava ali com Deus, enfim, não foi pelo sangue dele, né, e ninguém nunca será salvo pelo seu próprio sangue. Maravilha, louvado seja Deus. Pastor, nós chegamos no finalzinho aqui da nossa programação, mas tem uma pergunta, pastor, que a gente não pode, a última, né? Essa eu deixei por último aqui essa pergunta, e o irmão Luiz fez mais uma aqui, está dentro do contexto, né? Dessa última, porque essa aqui não pode faltar, né? Nós estamos falando do Espírito Santo, né? Então essa com certeza não poderia faltar. E nós deixamos aqui, né, proposital para o final mesmo, né? Que é a nossa última pergunta da noite aqui, nosso amado pastor. Pastor Carlos, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Que isso é muito falado, né? Tem pessoas que até falam assim, meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E ia estar orando ali, né? Jesus, tu me tem misericórdia, né? Alguns, eu já ouvi pessoas dizer que ele não volta para a igreja, né? Porque ele acha que ele blasfemou contra o Espírito Santo, e aí ele não tem perdão mais, né? Não adianta ele querer voltar e tal. Então, pastor, por gentileza, né, explique para nós o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, né? E o Luiz perguntou assim, qual é o estado de uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo? Glória a Deus. Pode até ser a última pergunta, né? Tem 5 minutos, mas até meia-noite nós respondemos. Então aguenta firme aí. Ah, Jesus. Mas Deus é bom, né? Eu acho interessante, né, essa questão. O apóstolo, o próprio Cristo, ele conta a parábola, né, da pessoa, né, que o espírito é expulso, o espírito mundo é expulso, né, e ele anda depois por lugares áridos procurando repouso, não encontra, e ele diz, eu vou voltar para aquela casa, e voltando encontra ela adornada e varrida, né, e diz, eu vou entrar lá, e ele traz mais 7 e o estado fica pior, né? Então eu vejo assim, por aí já dá para a gente ver, na verdade,
né, a realidade de uma pessoa que tem o Espírito Santo e o Espírito Santo sai dessa pessoa. Né? Nós vemos no caso de Saul também. Saul não era renascido, com certeza, ele não era renascido como nós somos renascidos. O Espírito Santo não estava dentro dele como está dentro de nós hoje, né? E esteve dentro de muitos cristãos renascidos nessa era da igreja, mas nós vemos que o estado dele decaiu muito. Houve uma decadência espiritual, moral dele muito grande. Né? Ele ficou totalmente insensível ao próprio Espírito Santo. Né? Então, blasfemar, na verdade, eu até escrevi aqui, né? Dirigir palavras ofensivas à divindade. Blasfemar é difamar. Né? Blasfêmia é proferir insultos. Né? Porque Jesus Cristo ele falou isso, né? Ali em Mateus 12, verso 32, quando os fariseus ali eles estavam dizendo que ele expulsava os demônios pelo maioral dos demônios. E é interessante, né, pastor Adilson? Certa vez ele falou assim, olha, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam seus filhos? Parece uma coisa sem nexo, né? Ele falar isso, mas tem uma sabedoria muito grande, porque nós sabemos que o diabo ele não é onisciente. Então, se o diabo estava em Jesus Cristo, e por isso é que ele estava expulsando, por causa que o maioral estava nele, então quem que estava nos outros, né? Se os outros estavam expulsando. É uma coisa que não tinha muita sabedoria, nem nexo, nem nada, porque, olha, se o diabo está em mim, não pode estar nele. E se eu estou expulsando porque o diabo está em mim, como é que ele, sem o diabo, está expulsando? É isso que Jesus quis falar, quis atiçar a inteligência deles, que estavam sem inteligência nesse sentido. Né? Mas ele falou depois sobre a blasfêmia, né? É um insulto muito grande, é um perigo muito grande você atribuir ao Espírito Santo, né? Ou atribuir, né, a uma obra do diabo é uma coisa muito grave. Né? Insultar a divindade, falar mal. A Bíblia até diz, né, pastor Adilson, que toda blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra o Jesus Cristo, há perdão. Mas por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão? Acho que foi Samuel que diz isso, né? Acho que foi a Saul, olha. Pecando o homem contra o homem, o Senhor é juiz. Agora, pecando o homem contra o Senhor, quem vai ser juiz? Aí fica feio, né? Essa é a questão. Então, se eu entristeço, se eu blasfemo, eu dirijo insultos ou palavras ofensivas àquele que me convence, se ele se afasta, estou perdido, não tem mais perdão. Como? Como é que eu vou ser convencido se é ele que me convence? Ele não só convenceu, né, pastor Adilson, como ele continua convencendo. Né? Por isso que a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. A Bíblia diz assim que o nosso espírito testifica, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz isso. Por isso que a Bíblia diz que ele nos deu o selo do Espírito em nossos corações. Né? Então o nosso coração testifica, né, com o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não é só uma questão intelectual de dizer assim, olha, eu era pecador, o Redentor veio, eu me arrependi, aceitei o Redentor, e por isso eu estou salvo agora. É uma matemática, uma ciência espiritual. É uma coisa espiritual que aconteceu. Mas o Espírito Santo ele está dentro de mim.
e ele testifica, ele fala, ele me dá segurança que eu sou filho de Deus. Acontece muitas vezes, como você falou, muitas vezes nós não temos o conhecimento, e muitos até falam, eu fiz alguma coisa e o Espírito Santo ficou me acusando. O Espírito não veio acusar, né? Ele diz assim, quem acusa é Moisés. Ou seja, quem acusa é a lei, ou quem acusa é a consciência, né? Acusados pela própria consciência, eles foram retirando desde o menor até o maior. No caso da mulher adúltera, né? Atire a primeira pedra. Então a nossa consciência agora esclarecida nos acusa, né? O diabo nos acusa, o Espírito não, ele convence, ele vem e fala, você está errado, você não pode fazer isso, olha, é assim, né? Ele chega, ele bate, né? Então ele não acusa, quem acusa é o diabo ou a nossa consciência é que nos acusa. E o diabo muitas vezes usa a nossa consciência pela falta do conhecimento. Mas há com certeza, pastor, e eu acredito mesmo, são poucas pessoas, né? Nós já sabemos de casos, acredito que os nossos queridos saibam, de casos de pessoas que estavam na igreja, falavam em línguas, profetizavam até, agora saíram, foram para uma outra igreja lá, para uma outra seita, e estavam dizendo que aquilo que eles falavam é o Satanás, é o diabo que estava falando na boca deles, é um absurdo. Eu acho que já passa do campo da simples ignorância, né? Porque essas pessoas foram iluminadas. Paulo, lá em Hebreus capítulo 10, diz que é impossível aqueles que uma vez iluminados, retrocederam, eles sejam convencidos novamente ao arrependimento, porque eles estão crucificando para si mesmo Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para os ignorantes. Agora, desde que a pessoa tem um conhecimento prévio da questão e faz naquilo, apoiado, porque Deus é misericordioso e Deus vai me perdoar, ele está fazendo de uma forma voluntária, ele corre o perigo de não ser mais renovado, porque ele está crucificando Jesus para ele mesmo, ele está consciente disso. Então, no caso do Espírito Santo, eu acredito que poucas pessoas, talvez não poucas, tão poucas, mas tem muitas pessoas que realmente insultam, injuriam o Espírito Santo. E eu acredito assim que isso acontece mais na seara, na área ou no campo, das pessoas que foram já salvas, renovadas. Porque as pessoas que estão lá na ignorância, como Jesus fala, perdoe, não sabe nem o que estou fazendo. Se eles tivessem noção. Agora, uma pessoa que foi esclarecida, desfrutou, como Paulo, o autor dos Hebreus diz, do poder do mundo vindouro. E aí depois começa a atribuir, blasfemar, injuriar, né, difamar, tirar a fama do Espírito Santo. Aí não tem como, né, porque o Espírito que convence, ele enxotou o Espírito, ele está falando mal. Como é que o Espírito Santo... Porque quando é ignorante é uma coisa, foi ignorante. Agora, quando não há ignorância, na verdade, se uma criança, por exemplo, na rua xingar você e tal, é uma coisa. Agora, se um adulto vier e começar a te insultar, é outra. Não tem como eu reagir da mesma forma. De forma cristã, né, eu vou administrar a situação. Mas não é a mesma coisa de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, para uma pessoa que tem o conhecimento, mesmo assim depois fica atribuindo aquilo como um ato do diabo. E não tem uma difamação maior. Nivelar o Espírito de Deus, uma criatura suja, imunda, rebelada, e continuar nisso é algo muito sério, né? E o Espírito Santo, ele se retrai, ele age, né? Eu acredito, como foi feita a pergunta, a pessoa se aliena, ela pode até se refugiar, como nós já vimos pessoas que estavam lá em outras regiões ou religiões orientais, afro, macumba, feitiço, que vieram para a igreja e voltaram, estão lá, e dizendo que era o diabo, estão lá. E a gente conhece muito poucos do nosso convívio, né? Mas eu acredito que tem várias pessoas, né, que ofendem, na verdade, o Espírito Santo, insultam, né, ele se afasta, e o estado das pessoas, com certeza, piora muito. A pessoa fica mais dura, a pessoa fica mais suja, né? Perde-se
totalmente a sensibilidade, porque nós vimos no caso de Saul, né, perdeu a sensibilidade. A Bíblia diz que ele viu que Deus não falou para ele por Urim, não falou para ele por Tumim, não falou para ele por profeta, não falou para ele por sonho. Ele foi consultar uma feiticeira, perdeu o juízo completamente. Né? Se Deus não está respondendo, qual que seria o caso? Puxa vida, vou me arrepender. Não, ele continuou, né? Porque como ele diz, né, o pecado de obstinação é como feitiçaria. Está obstinado, está contra Deus. A feitiçaria é uma ação direta contra Deus. Então, quem blasfema contra, fala, insulta, injuria, ainda bem, eu acredito que não sejam muitos, o Espírito Santo se afasta, o estado se torna muito pior, a pessoa endurece, a pessoa fica absolutamente insensível. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, né, irmãos? Né? Então, realmente pessoas que viveram a experiência, né, e depois, né, voltaram, né, para o prato do vômito, lá como diz a palavra de Deus, né? Então, basicamente, é atribuir ao diabo aquilo que é de Deus, né? Você blasfemar com o Espírito Santo é você atribuir ao diabo aquilo que é de Deus. Temos que tomar cuidado mesmo, com certeza. Pastor Carlos, chegamos no final da programação, né? Que Deus abençoe nossos irmãos, vocês que estão conosco até agora. Olha, muito obrigado mesmo, amém? Hoje foi tremendo, né? Nós aprendemos bastante aqui a respeito do Espírito Santo, amém? Eu quero deixar aqui para o pastor fazer as considerações e já orar, né, pastor, pelo povo também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, o que eu queria dizer, né, eu até separei uma sequência aqui, pastor Adilson, 1 minuto, né, o Espírito Santo assim, agiu de uma forma especial na concepção, no batismo, na vida, da morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Né? Ele, em Atos 1:8, ele já estava ali, né, pronto para capacitar, né, recebereis o poder do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas. Atos 2, né, deu o início à igreja, né, descendo sobre a igreja, logo depois compungindo uma multidão, logo depois nós vemos o Espírito Santo separando em Atos 3 homens e mulheres, Atos ali capítulo 10, o Espírito Santo falando diretamente, disse-lhe o Espírito Santo, estão aí 2 homens que te procuram, vá com eles, não duvida no coração, porque eu enviei vocês. Nós vemos Atos 13, né, separando, nós vemos, né, Atos também, o Espírito Santo impedindo Paulo de descer para Éfeso, né? O Espírito Santo realmente ajudando ele no concílio, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então nós vemos o Espírito Santo arrebatando a Filipe, tirando ele ali de Azoto, levou ele lá para Samaria. Nós vemos o Espírito Santo assim atuando de uma forma plena na vida, no ministério de Jesus Cristo, nesses 40, 50, 60 anos que são relatados da igreja. E o Espírito Santo, ele quer realmente, nesses últimos dias, nos usar assim de uma forma especial. O último convite dele é um convite que está associado a nós, né? O Espírito e a noiva dizem venha, e é o que nós devemos fazer, nos encher do Espírito Santo, né? Falando entre nós, com salmos, hinos e cantos espirituais. O que quer dizer isso? Falando entre nós, né? Nos relacionando, né, de uma forma maior, de uma forma bíblica, não com medo, com ressentimento, com mágoa, com angústia, com tristeza, nos relacionando a um nível do espírito mesmo, né, a um nível espiritual, de bondade, de misericórdia, de longanimidade. Essa é a ideia de falar entre nós com salmos e hinos. Todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, eles cantaram, eles salmodiaram, né? Eles até hoje deixaram registros, né, de cânticos poderosos, porque eles estavam cheios do Espírito. E é o que nós devemos fazer nesses dias, procurar nos encher realmente do Espírito Santo, falando entre nós realmente de uma forma mais elevada, né, de uma forma mais alta, né, nos respeitando realmente, nos valorizando, né, nos ajudando, na verdade, né, é uma maneira realmente de nós darmos a oportunidade do Espírito estar
ativo em nossas vidas, né? Buscando, orando, jejuando, dando a nosso apoio, a nossa contribuição, o nosso telefonema, a nossa presença, né? É uma forma, né, do Espírito Santo estar sendo cada vez mais ativado, ter um controle maior em nossas vidas. Então que realmente nós possamos buscar esse ideal, né? Sermos conduzidos. A Bíblia diz ali no livro, né, no livro de Romanos, né, capítulo 8, que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são ruios de Deus. Ruios é filho adulto. Então nós precisamos procurar crescer, né, a ponto de sermos realmente dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está como eu sempre digo, né, no manche, no guidão, no volante das nossas vidas. Esse é, né, o grande projeto, o grande sonho de Deus e deve ser o nosso, né, sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E para isso nós precisamos amadurecer. E nós amadurecemos pelo conhecimento, pela revelação, e temos o coração dispostos à obediência, a servir, a adorar e a glorificar a Deus como filhos amados. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse breve espaço de tempo que nós estamos aqui. Tem pessoas, ó Pai, estão já cansadas, algumas meio sonolentas nos seus lados ouvindo, Pai, outras já se retiraram, Senhor Deus, entraram e saíram, todos que estiveram conosco, Pai, que a mão do Senhor esteja sobre eles assim de uma forma muito especial. Ontem, Pai, no culto aqui à noite, depois do culto, o Pai, encerrando o culto, estava ali, Pai, recebendo a oração. Fiquei bastante emocionado, Senhor Deus, de saber que a voz do pastor, Senhor Deus, estava entrando em muitos lares, como estava entrando ali no meu lar, minha esposa, Senhor. Fiquei tão feliz, alegre, que agora também a mão do Senhor esteja sobre essas vidas preciosíssimas que tem nos acompanhado nesta noite. Que a mão do Senhor esteja na direção, na orientação, guarda eles, livra eles, levanta-nos, ó Pai, assim de uma forma especial, que nós possamos verdadeiramente, Pai, cumprir com o propósito que o Senhor tem designado para nós nessa terra. Os dias estão passando rápido, que de alguma forma nós sejamos úteis, de alguma forma, Senhor, nós possamos deixar marcadas pessoas, ó Pai, com quem nós convivemos. Abençoa os que estão de luto, entristecidos, aqueles que estão precisando de uma solução, precisando de uma intervenção, precisando, ó Deus, que o Senhor Jeová Jiré opere. Opera, eis-nos aqui, usa-nos para que a operação do Senhor possa alcançar as pessoas que estão precisando. Muito obrigado, Pai, por todos que têm colaborado, contribuído, para que nós possamos chegar, falar, Pai, acreditamos da Tua parte, com pessoas tão especiais, ó Deus, como esses que estão conosco até esse momento, Senhor Deus, que são os teus amados, os teus queridos filhos. Se alguém ainda não confesse a Cristo, Pai, não tem Cristo como Senhor, alcança esse coração, ó Pai, faz a obra, revela-se a eles ainda de uma forma muito mais especial. E sobretudo, Espírito Santo, muito obrigado. Agradeço muito, agradeço mesmo, agradeço de fato o Senhor por ter sido introduzido em nossas vidas, estar agindo, atuando, trabalhando arduamente em nós, por nós e conosco. Para a glória do Senhor Deus, em nome de Jesus é que eu oro, Pai. Amém, Jesus. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você ter emprestado o seu tempo para nós. Amém. Lembrando que amanhã, às 19h30, nós estamos de volta aqui com o nosso culto online para abençoar a sua vida, ok? Deus abençoe a sua vida. Um beijo no teu coração. Uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez,
dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é questão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagre. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que eu vivo de milagre. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, tua promessa